pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira com uma temática totalmente diferente. Tivemos já alguns spoilers, se eu não me engano, no nosso segundo episódio, quando a Kai estava aqui com a gente e trouxe um pouquinho sobre o inglês e como ele é trabalhado na escola. Mas o Beca, ele nunca é somente o que a gente imagina. A gente tem a língua inglesa, o espanhol, tem a língua portuguesa, que a Pro Michele também veio aqui contar pra gente. Então a gente tem uma multiculturalidade. E para poder representar tudo isso, a gente traz alguns convidados mais do que especiais aqui para nossa noite. E com isso eu quero agradecer de coração por vocês terem aceitado o desafio e vou deixar vocês apresentarem. Boa noite, meu nome é Malu, né, Maria Luísa. Eu estudo no Beca a minha vida inteira e eu nunca fiz inglês, né, fora do Beca. Tudo que eu aprendi foi dentro do Beca ou, tipo, assistindo filme, essas coisas. Nossa, que legal! E aí? Oi, meu nome é Rafaela, eu tô no 9º ano. E assim como a Malu, também nunca fiz inglês fora do Beca. O Beca é a minha única referência de inglês, de espanhol. E é isso. Ai, que linda! Hola mis amores, ¿qué tal? Soy Elcio, tu maestro de español del Fundamental 2 y medio y de inglés de la enseñanza media. Ah, muito bom! A gente já começa aqui meio bilíngue, você viu, né? E pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco então sobre as experiências que vocês têm dentro da sala de aula e vocês aqui como prova viva de tudo que o Proelcio for falar pra gente, do que o maestro vai falar conosco. Por favor. A gente tem que traduzir, porque agora ele é só momento, só espanhol. speak, espanhol. só O máximo speak que vai espanhol. o máximo que ele vai fazer é virar pro inglês É um e pouquinho. olha... Vale, vale. Muito bom. Então, eu queria entender um pouquinho. Vocês têm experiências diferentes. Malu, você já vem aí desde Beca, sempre Beca. Sempre Beca. A Rafa também sempre Beca, mas hoje dentro do Fundamental 2. Então hoje só a Pro é a K, dando inglês e espanhol com o Proelcio. Sim. Certo, legal. Então a gente tem essas duas frentes de línguas acontecendo na escola. Se eu entrar na sua sala de aula hoje, lá, terceiro médio, numa aula de Proelcio, o que eu vou me deparar, Malu? Consegue dar uma noção pra gente do que acontece? Ah, sim, na aula de inglês, o Elcio trabalha muito a geek, né? Mas ele também faz, tipo, vários trabalhos diferentes. Tipo, recentemente a gente fez uma tirinha do Black Cat, que aí ele traz essa, tipo, essa coisa diferente todo trimestre. Aí, mês passado, a gente fez... Ai, eu não lembro o nome do livro, mas a gente fez uma maquete também, acho que foi do Zorro. De mas, Zorro, é, isso. o Zorro, e aí assim tem isso de diferente. Só que sempre tem muita explicação, e a gente sempre trabalhando muito com os exercícios da Geek, tirando muita dúvida, e esses projetos diferentes que ele acaba fazendo Certo. de trabalho do trimestre. Ah, legal. E isso quando você fala pra mim um pouco das duas línguas, então sempre tem o material didático dando pro me ajuda. Aquela parte do conteúdo, mas como que eu posso explicar? Então a parte ortográfica, a parte de escrita, isso ele tá dentro da apostila ou ele é trabalhado de forma multidisciplinar? Como que isso acontece dentro da sala? Sí, normalmente nosotros trabajamos con Geeky, la plataforma que tiene muchos textos e enseñanza media focada en el vestibular, ¿no? Certo. Y fundamental también comprensiones de texto, pero no de vestibular, y con tanto la parte gramatical como de comprensión de texto. Solo Certo. que hay mucha cosa que nos trae para hacer los alumnos pensar, debates, construcción de una maqueta. Esa maqueta no era solo construir una maqueta, y sí construir la maqueta y contar la historia de un libro clásico. Nossa, que Esse era o show! foco del trabajo. Ese del Black Cat de construir una tirita también. Construían la tirita y tenían que presentar la tirita para la clase. Certo. Todo en la lengua. Si el trabajo es de español en español, si es de inglés en inglés. Ah, muito bom. Então eu vou trabalhar ali, independente do meu foco, se eu tô falando de ensino médio ou de um Fundamental 2, eu tenho a parte de escrita, de oralidade e de leitura. Sim. É isso. Perfeito. Até um tempo atrás ainda tinha, quando se fazia completar as músicas, né? Então a gente, tipo, ele dava um papel pra gente, a gente tinha que escutar e escrever na palavra e tudo, era bem legal. Então eu trabalhava, não sei se é oralidade. Não, oralidade é de falar. O listening. Listening. Isso, Ah. eu não lembrava português também. Mas a parte da escuta e tudo, a gente trabalhava com música, que era muito legal. Aí você saía da aula dele, tipo, ele passava 3 vezes. Aí você saía da aula do Elcio cantando a música. Shakira, Shakira. Cantando lá a bicicleta da Shakira, né? Assim, era bem legal. Ai, que legal. Rafa, e quando eu falo de um Fundamental 2, como que tá sendo
a sua experiência em sala de aula? Funciona da mesma forma? O que você já viu? Dá um panorama assim geral pra gente também. Bom, falando mais na parte do inglês, a gente tem essa questão da oralidade, leitura, mas é uma coisa que eu percebi que tem muito diferença com os outros anos, é que quanto mais você vai envelhecendo, vamos dizer assim, nas Certo, turmas, vai graduando, vai... Isso. Certo. Você vai tendo mais essa questão de trabalhar o seu inglês, então fazer uma apresentação para a turma toda. Então eu acho que essa é uma das principais diferenças que eu tô percebendo. E sem contar que durante as aulas a gente tem uma aula super dinâmica. Então, às vezes a gente trabalha com Kahoot, com quiz, então Certo. é isso na parte do inglês. E falando do espanhol do Elcio, sem contar das muitas risadas, né, que ele faz. É uma coisa que eu acho super legal, mas meus amigos parece que não gostam muito, é dessa questão desse trabalho que ela falou, Da música? na música, isso. Então você tem que ir, tipo, ele dá 1 minutinho ou 2 minutos, né? Quantos minutos você dá? Mais ou menos isso. 2, Isso. 3 minutos. E a gente decora ali a música e lê, assim, na frente da sala. E eu acho muito Certo. legal. Ai, que show. Vamos a veces un reportaje también. Uhum. Esa parte se llama lectura para nota. La parte de lectura para nota, hay un texto, entrego uno para cada. Certo. Cuando son menores, ellos, yo leo una vez para prepararlos, ¿no? Cuando son más granditos, ahí yo dejo con que ellos se preparen por sí. Y ahí después tienen que presentar a frente. Y eso es muy importante porque ellos no están sentados. Entonces están fuera de la zona de conforto y ahí tienen que hablar español. Entonces E é muito mais... maravilloso. É um desafio muito maior. Seguro. Eu Sim. confesso que no começo eu tinha muita vergonha de fazer isso, mas isso foi muito bom pra mim. Porque hoje em dia eu posso falar espanhol, posso falar inglês, posso falar o que E quiser dá na frente de essa todo mundo. super confiança. E dá uma super confiança. Ai, que legal. E Rafa, quando eu penso na sua semana, hoje você tem as aulas de inglês acontecendo em que formato? Porque eu fiquei sabendo que entrou uma nova proposta de multisseriado também. Como que é isso? Bom, a gente tem aula normal, né, de quinta-feira, então são 2 aulas. E de terça-feira, as 2 primeiras aulas, a gente tem um novo projeto, né, que começou esse ano, que é o Mixed Classes. Que ele consiste em, eles vão misturar, né, então são alunos de 7º, 8º e 9º anos. Então, no começo do ano, a gente fez alguns testes para ver o nosso nível de inglês. Tá. E depois desses testes, a gente foi separado. Então, por exemplo, a minha sala, modéstia à parte avançada, a minha sala, eu tenho alunos de 7º, tenho 8º ano, tem 9º, né, minha turma. E eu acho que é muito legal esse projeto, porque a gente consegue ter uma troca de conhecimento. Certo. Então, por exemplo, um aluno que tá lá no 7º ano, às vezes ele me relembra de um conteúdo que eu nem lembrava mais, e eu também posso transmitir o meu conhecimento que tô no 9º para algum aluno do 8º, do 7º, que, nossa, ainda vou aprender isso. Então, Certo. traz muita curiosidade pra gente, é muito legal. E o professor também, né, se ele consegue personalizar o conteúdo dependendo do nível que aquele aluno ele se encontra no momento. Sim. Me ajuda a pensar, isso... Você não pegou um pouco desse projeto, Não, né? não Eu cheguei também a não pegar. vivenciei. Cachaca está haciendo. O que isso consegue modificar pensando no desenvolvimento desse aluno? Um que não viveu uma... Como que é? Fala bilíngue pra mim, por favor. Mixed Classes. O Mixed Classes. Eu vou aprender, vocês vão ver. E um aluno que não vivencia uma aula como essa. Sí. En español nosotros no tenemos todavía eso, pero Certo. sabiendo cómo funciona, es maravilloso porque hay alumnos que necesitan de un tiempo a más para llegar en un cierto nivel. Eu. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que ya están avanzando, ellos pueden sentirse un poco desanimados. Porque el pro no está Não tem llegando. aquele desafio tão grande. Exato. Entonces, cuando se hace ese tipo de cosa, es como una escuela de idiomas, funciona exactamente igual, ¿no? Sí. Entonces, tú consigues correr con aquel que corre y aquel que necesita de tu mano, tú vas junto con él. Ah, muito bom. Você viu? Falou bonito. Falou bonito. Então, acho que, pensando, né, na gente, eu no meu nível básico, a Malu no seu nível avançado, e a gente vai tendo aí algumas compreensões diferentes Sim. e um aprofundamento também. Quando eu penso num desenvolvimento nosso e o porquê saber ou não das línguas, eu vou dar um exemplo meu. Eu, no inglês, nunca fui uma pessoa super bem desenvolvida. Sua irmã me ajudava a vida Não, é minha irmã que me inteira. convenceu a Tentou- aprender inglês. Sim, de todas as formas possíveis. E a gente tem esse apoio da turma, né? Sim, Isso é muito sim. legal.
Mas eu, por exemplo, eu só fui maestro, só fui me deparar com a necessidade quando eu entrei no mercado de trabalho. E aí eu fui desafiada, eu tava fora aí da escola, tava trabalhando na minha área, porque eu sou veterinária, e tinha que atender os meus clientes da América Latina. E aí eu falei assim, será que eu sei falar espanhol? E só no momento que eu entro para um desafio, que nem fazer uma apresentação na frente, colocar oralidade, colocar conversação a jogo, que foi que eu descobri que o meu espanhol ele era bom, ele era compreendido, né? E isso eu dou todo o mérito e até aproveitar esse momento para te agradecer por toda a paciência. E queria saber de vocês. Esse foi um momento que para mim ele entrou de jogo. Agora ou você fala ou não. Vocês já se depararam com algum momento assim? Já? Então, assim, no quinto ano eu odiava inglês, até o quinto ano eu não queria saber de inglês. E a minha irmã falava, não, você tem que aprender, é importante, não sei o que. Minha irmã mais velha falava, você tem que aprender por conta do mercado de trabalho, não sei o que. E eu simplesmente odiava. Aí eu falava assim, nossa, pra que eu preciso aprender inglês se você vai estar sempre aqui pra, né, traduzir pra mim? Aí a minha irmã saiu de casa e eu falei assim, nossa, ela não vai estar sempre aqui pra traduzir pra mim. E aí eu comecei a ter aula com a Katia Arcas no sexto ano. Eu sempre fui muito viciada em Harry Potter, igual ela. E ela tinha essa dinâmica nas aulas dela, na prova, de ter coisa relacionada a Harry Potter e tudo. Aí eu comecei a gostar muito. Aí eu comecei a prestar atenção nas aulas. Eu falei, nossa, realmente eu vou usar. E aí, a minha irmã sempre falava assim, ah, você tem que aprender pra gente assistir filme em inglês junto, porque tem filme no cinema que não vai ter dublado. Aí foi quando eu percebi que realmente era necessário, quando ela e o meu cunhado quiseram me levar pra assistir Star Wars. Não tinha, não tinha dublado, só tinha legendado. Aí eu falei, não, vou assistir. Aí quando eu vi que eu tava entendendo algumas coisas sem a legenda, não sei o que, eu falei, nossa, é legal, né? Sem entender outra língua, sem ter que ficar lendo o tempo todo, tendo que ficar vendo dublado e tudo. Então pra mim foi mais essa questão de quando a minha irmã saiu de casa e eu falei assim, nossa, tenho que me virar, né? No sexto ano. E aí eu fui aprendendo, tipo, nas aulas da Kátia, aí vendo série, vendo filme. E aí eu, tipo, só o Beca e os filmes por fora já me ajudaram a avançar no meu inglês. A questão do TOEFL e tudo que a gente fazia já me ajudou bastante. E aí você também foi tendo outros recursos para poder ir trabalhando o seu inglês, porque hoje não basta só o que eu vejo dentro de sala de aula. Sim. Eu preciso tá escutando inglês o tempo todo? Sim. Mas eu vou entrar nessa minha pergunta, deixa eu me acalmar. Me conta, Rafa, você já teve alguma vivência que te colocou de jogo, assim? Agora vai que eu quero ver se aprendeu mesmo, se tá funcionando Já isso. me aconteceu. Ano passado, inclusive, eu vou confessar que eu achava que meu inglês não era tão bom até o ano passado, quando a gente precisou fazer um trabalho que era... A gente tinha que fazer uma websérie e depois, no final do ano, a melhor websérie ganhava o prêmio do Oscar, né, que a gente tinha feito. Certo. E aí, a gente selecionou na turma algumas pessoas que iam falar lá na frente de todo mundo. Então, era o oitavo B, tinha sétimo ano, se eu não me engano. Eu não lembro quais turmas eram, mas era bastante gente. E aí, eu fui uma das que, se a gente ganhar, você vai ter que falar. Aí, beleza. Aí eu tava torcendo assim, não quero, a gente não vai ganhar, pelo amor de Deus, que eu não quero falar lá na frente. Aí a gente ganhou. Olha só. Aí eu tive que ir. Aí foi eu e a minha amiga Linda. E aí A Linda que veio aqui também. Foi aqui. Um beijo, Linda. E aí, me deram um texto, né, pra mim, e eu comecei a ler. E no final, quando eu vi as gravações daquele Oscar, eu vi, nossa, o meu inglês realmente é bom. Então, eu percebi que isso foi o que me pôs em prova. Tipo, eu tava com vergonha e eu consegui falar muito bem. E hoje em dia, gente, assisto filme, assisto série, legendada, e é incrível. E vai. Me fala um pouco, Pro, você aí que é muito fruto de todo o desenvolvimento que você vem trabalhando em sala de aula. E é algo que eu sei que Dona Kátia, ela preza muito, né? Então, nossa diretora, ela preza para que tenha um aluno bem desenvolvido, que ele se sinta seguro quando ele se depara aí com os novos desafios. E como que acontece esse processo de se sentir seguro quando eu apresento uma língua para eles? Começamos no sexto ano. Uhum. No sexto ano eu explico, eles leem, né, una vez un poquito cada uno, la postilla mismo, pero en su zona de conforto. Certo. Después tiene ese segundo trabajo que es colocarlos a frente del grupo, ¿sí? Segurando el papel, claro, pero leyendo en voz alta. Certo. No grudado a mí, más un poco apartado, porque se hace necesario. Él necesita sentir, como en español hablamos, mariposas en el estómago. Él necesita sentir eso. O friozinho na barriga. Exacto. Y ahí después vamos subiendo de nivel. Cuando va para un séptimo, cuando va para un octavo, ahí ellos tienen que presentar cosas para mí. Por ejemplo, nosotros tenemos el teatro.
não queria comentar, mas alguém que está aqui ao meu lado deu um show no último, né? Então, assim, nós criamos o roteiro, que chamamos em espanhol de guión, que vamos a el guión, y ahí después tenemos la parte de los ensayos en clase y ellos presentan para prácticamente la escuela Sim. inteira en un palco montado, en la escuela bien profesional mismo Ai, así. que lindos. Y ellos se salen maravillosamente, eso es sensacional. É y en la uma enseñanza graça. media tenemos eso también en inglés. Ah, é? Tenemos algunas partes A en gente inglés. fez esse ano do Mágico de Oz, né? Teve Eso. isso também. E É aí que, foi a apresentação do teatro inteira. foi. É que o ensino médio é mais aquilo, tipo, não quero fazer, né? Ai, não quero, não sei o quê. O, Mas deu o tudo ser certo. adolescente, O ser né? o terceiro ano do ensino médio a gente já não quer mais fazer nada, não vou mentir. Mas a gente foi Vestibular, lá... vestibular. Exatamente. Mas a gente foi lá, se virou, né, do jeito que tinha que fazer. Mas deu tudo certo e foi legal, até porque o Mágicos de Oz é uma história que todo mundo já mais conhece, então a gente já tava mais confortável pra apresentar. Mas foi uma coisa diferente, tipo, não tinha tido teatro ainda, né, antes. Uhum. Mas foi bem legal. Ai, falando de tantos projetos, consegue me contar, assim, qual foi um projeto marcante de línguas, inglês ou espanhol, que você vivenciou? Seu preferido? Assim, não vou falar que é preferido, mas foi marcante, porque pra quem já passou, você já passou por isso, é uma vergonha, mas a gente faz, que foi o Festival da Primavera, que aí a gente tinha que decorar uma música em inglês e em espanhol, e ir lá cantar assim a letra, na frente dos pais, do dia da reunião dos pais, não sei o quê. Toda aquela apresentação. E aí pra mim, que sou uma pessoa que não gosta muito de fazer nada em público, é meio traumático. Mas tinha uma galera lá que se divertia bastante. Mas a gente sempre, tipo, né, Sim. tinha que cantar, não sei o que. Aí os ensaios eram muito legal, porque a gente ficava lá ouvindo música na aula e tudo. Mas acho que esse foi o mais marcante de todos. Ai, que legal. A gente acaba buscando propostas diferentes para agradar perfis diferentes de alunos também, né? Então, aqui uma festa da primavera traumatizava. Foi meio tipo traumatizante, mas tudo bem. Eu vou contar que eu também morria de vergonha. E Ai. olha que eu adorava espanhol mesmo. Uhum. O tal do adolescente, gente, É, é uma a gente- dificuldade. Não, mas é o um meu na desafio. época ainda era sexto, sétimo ano. E já era tipo assim, gente, não quero, por favor, não me obriguem a cantar. Aí o Elcio e a Kate, não, tem que todo mundo cantar, tem que participar. Tem que desenvolver, tem que não viver sei o esse quê. desafio. Exatamente. E aí, Rafa, teve algum momento assim que você venceu e falou assim, nossa, isso foi marcante pra mim? Bom, eu acho que no inglês teve aquela questão das casas do Harry Potter que a Kátia fez com a gente. Começou no 6º ano. E tipo assim, no 5º ano, a gente sabia, né, das pessoas do 6º ano que começavam com esse projeto e eu ficava, nossa, isso deve ser muito legal. E realmente foi um dos projetos que mais me marcou. Muito legal aquela questão da gente ficar competindo entre as salas de Harry Potter pra ver quem acertava o exercício da lição. E no espanhol, o teatro, né? Foi lindo. Ai, muito que legal. lindo. Se vocês pudessem dar uma dica agora pro pessoal de casa, quais são as estratégias que vocês vêm utilizando para poder desenvolver a língua? É a mesma do espanhol e do inglês? Como que funciona? Assim, o espanhol é muito assim, as aulas do Elcio, porque eu não consigo com o espanhol. O meu máximo foi assim, La Casa de Papel e olhe lá, entendeu? Mas no inglês eu falo muito pros meus amigos e até pra minha mãe, que ela fica pedindo pra eu ensinar pra ela. Mas é você escutar a música e ir atrás da tradução. Eu sou muito de filme, né? Não é à toa que eu vou fazer cinema e audiovisual. Uhum. Aí eu gosto de assistir muito filme. Eu aprendi mais ou menos, tipo, assistindo Friends, né? Filme e série. Aí Sim. Friends eu assisti as 10 temporadas em inglês com legenda em português. Aí depois eu assisti de novo com inglês com legenda em inglês e depois sem legenda. Porque aí sempre que o Elcio fala, você aprender a regra, tudo bem, mas na hora que você chega lá, tem muita abreviação, tem muito jeito diferente na hora de falar. Então você vê coisas além da sala de aula é muito bom porque você pega a linguagem do cotidiano, né? Então é bem mais tranquilo. E Sim. também lê bastante. Aqui ninguém gosta de ler, né? Mas eu gosto. Uhum. Aí você lê bastante pra você saber na hora de escrever, né? Tipo, você já tem meio que as palavras Aumenta o seu memorizadas. repertório. Com Exatamente. certeza. E aí, Rafa, tem mais dicas? Bom, uma das principais dicas que eu sempre dou pra todo mundo é a questão na hora de ler, no inglês, né? Gente, você não precisa saber de tudo que tá ali no texto, mas se você pegar uma palavra-chave, pelo menos de cada frase ali do texto, você vai ter mais ou menos um contexto do que aquela frase quer dizer. Sim. Então isso vai te dar um norte pra responder alguma questão em inglês, ou até mesmo pra ler um livro em inglês. E gosto dos filmes também, gosto muito de assistir filme legendado. Então, a pessoa tá falando em inglês, mas eu tô sabendo que ela tá falando pela legenda. Uhum. É isso. E no Que espanhol, legal. só as aulas do Elcio mesmo. Tem que ter um pro pra dar uma fundamentação. Tem. Eu acho que é tudo. Tem que ter um pouquinho da autonomia do aluno e dessa curiosidade pela língua, mas tem que ter alguém orientando, alguém mediando esse aprendizado, né, Pro? E tem Necessário. dica sua também, pro pessoal?
Yo creo que tú tienes que buscar algo en la lengua, pero que te guste. Certo. Por ejemplo, si te gusta el fútbol, vamos a ver partidos en inglés o en español, ¿no? Uhum. Para que aquel vocabulario sea tu ambiente, ¿eh? Por ejemplo, a mí me encanta Chavo del Ocho. Entonces, cuando yo estaba aprendiendo, la primera cosa que yo hice fue agarrar episodios de Chavo del Ocho desde México, ¿no? Ah, que Entonces, legal. siempre me encantó, me encantaron las músicas de Shakira. Primera cosa, comprar el CD de Sabemos, né? Shakira. Eu você gosta da Shakira. Comprar el CD de Shakira. Entonces, no adelanta colocar una cosa que no te guste para aprender la lengua. Tú tienes Sí. que hacer toda esa adaptación con la realidad de los alumnos. Por ejemplo, yo tengo muchos alumnos que aman juegos. Primera cosa, coloque el juego en la lengua. Es la primera Olha cosa. só. Cambia el idioma de tu móvil. Coloca inglés, no sé, tu computadora, que sea. Entonces, tiene que ser lo que tu ambiente. Transforma tu ambiente en la segunda lengua y tú vas a ver ocurrir. Ai, Da língua. e é exatamente isso, eu falo pela minha experiência. Quando eu coloquei a necessidade do espanhol dentro da minha área de formação, fluiu, tava tudo bem agora. Ou quando, eu até comentei num dos episódios, eu no inglês, gente, coitada da minha mãe. Porque eu fui para várias escolas, mas tinha uma dificuldade, né? E acredito que muita gente também em casa estuda e busca outras formas de aprendizado, mas eu acho que eu nunca tinha parado para vivenciar realmente a língua. E quando eu fui fazer veterinária, o professor chegava pra gente, nutrição ainda. Tó, artigo em inglês. E agora, o que que eu faço? E aí eu usava realmente essa sua dica. Pega uma palavra aqui que você compreende, uma palavra. E aí passava a ter noção desse contexto geral e se sente um pouco mais confortável, né? Então acho que a gente tem que realmente encarar o desafio. Y no querer, perdón, interrumpiendo, no Sí. querer, como ella habló, perfecto, no querer traducir todo. É. Y sí entender contexto, Uhum. porque para empezar la fluencia es eso, porque hay gente que no, tiene que traducir palabra por palabra, de aquí 2 minutos tú no recuerdas la primera más, no, pero cuando tú entiendes el contexto la cosa fluye, es así. Ai, que legal. E pensando ali na sala de aula de vocês, como que acontece essa dinâmica em grupo? Como que vocês. Eu sei que a maioria do tempo tem a parte individual, mas muitos momentos vocês estão num coletivo. Como que funciona esse apoio de eu, Nicole, Malu, num outro nível? Como que isso vai fluindo e como que um professor consegue também ter esse nivelamento? Porque a gente imagina que é um pouco diferente de uma escola de língua. Então, na minha sala é tipo assim, é muito eu, né, o Pedro que já veio aqui, a Luísa também, que já tem um nível mais avançado do inglês, e o Enzo, que é meu namorado. E a gente sempre, e o Chagas também, que já veio aqui. A gente sempre tá fazendo as atividades juntos. Então, tipo, às vezes eu tô fazendo, aí eu, principalmente com a Luísa, eu e a Luísa a gente troca muito isso no inglês. Eu viro pra ela e falo assim, é assim que você conjuga tal verbo? É assim? Porque como eu aprendi muito assim, também sozinha com os filmes, às vezes eu falo, tipo, até pra você já falei isso, às vezes pra mim a parte mais, tipo, a parte mais, não sei como A explicar, gramática. a gramática pra mim é mais Aham. difícil, porque, como é que traduz isso aqui? Não sei, pra mim só é isso daí, e eu não sei como fazer a regrinha certinho. Então a gente sempre tá se conversando, tipo, você fez assim, você fez desse jeito, e a gente sempre troca nas atividades que o Elcio manda. Em espanhol a gente usa bastante o Google Tradutor, porque a gente tem uma dificuldadezinha em espanhol, mas conversa muito com o Elcio também. Mas no inglês, principalmente, a gente tem muito essa troca de tipo, como é que você tá fazendo isso? Como é que você traduz isso? Eu acho que isso é importante. Não, e o processo de tradução, ele também faz parte, né? Porque ele tem que enriquecer o vocabulário. Nossa, eu pra decorar, e acaba sendo isso, os dias da semana, lunes, vernes, miércoles, eu falei, meu Deus, eu estou vendo o planeta Terra, o sistema solar, o que está acontecendo, né? Mas faz parte eu também ter esse momento de consulta, não é isso, Pro? Seguro. Hay dos vertientes. Hay una que dice que no se puede traducir nada. Todo tiene que ser a través de asociaciones. Tú ves gestos y todo. Esta no estoy de acuerdo. Ah, ¿Sí? certo. Prefiero la que en el primero tú tienes que traducir para ganar base vocabulario. Después tú construyes. Uhum. Yo voy por esa. Entonces, en el comienzo, uso de tecnología está ahí para nosotros. Sim. ¿no? Entonces, vamos a utilizarla. Entonces, usa un traductor y tal, pero primeramente, como hablamos anteriormente, el contexto. Intenta entender el contexto. Ahí tú ves que aquella palabra específica es el contexto. Entonces, esa, por favor, traduzca para ganar el entendimiento. Perfecto. Después, si quiere tener una última verificación, coloca todo en el traductor y ver si tu idea realmente era aquella.
Exato. E assim está. Não, e eu vou contar agora uma história, não sei se é papel de filha, né? A gente gosta disso. E minha mãe, ela sempre me conta que quando ela foi fazer uma das especializações, ela foi pra Espanha. E o pessoal lá, hablando, e tudo em espanhol, muita coisa ela conseguia compreender, mas quando chegava no momento do desarrollo de los niños, e o que seria el desarrollo, que tanto hablavam ali naquele desarrollo. E aí ela fala, e aí às vezes trava, será que eu pergunto, por onde eu consulto? Isso já faz um tempo, hoje a gente já sabe que eu tenho ferramentas de apoio para isso. Volta pro Brasil, el desarrollo, e aí apareceu que realmente enriqueceu no vocabulário dela agora. Pode perguntar o que é desarrollo para a Por dona supuesto, Carter. ese desarrollo El está... desarrollo, el desenvolvimiento de los niños. Sí, sí, hay que desarrollar siempre, ¿no? Hay que desarrollar siempre. Muito Muy bom. importante. Conta pra mim então, Rafa, pensando nessa experiência e tudo mais. Eu tenho aqui uma sala totalmente diferente, acredito que da sua, porque salas, o indivíduo, ele se relaciona de formas diferentes, né? Como que isso acontece dentro da sua sala? Como que vocês conseguem se apoiar? Porque aí eu tenho tanto uma vivência sala de aula e uma aula mais, não é nem tradicional, a minha aula normal de grade de inglês e tenho a multisseriada também. Como que isso funciona quando eu falo da língua inglesa agora, por exemplo? Bom, na sala de aula normal, a gente, por exemplo, quando é trabalho em grupo, a gente sempre tenta ver o melhor de cada um que tá naquele grupo. Ah, então você é melhor escrevendo, ou você é melhor apresentando. Então, geralmente quem consegue, não tem tanta vergonha de falar, né? Então, apresenta os trabalhos. Ele tá na zona de segurança ali. Sim, mas a gente sempre se ajuda, tanto no Mixed Classes quanto nas aulas normais. Acho que isso é meio igual. Então a gente sempre se ajuda, mas na hora de realmente mostrar, né, o produto final, a gente sempre tenta ver o que cada um tem de melhor. E é assim que a legal. gente vai desenrolando. Mas é muito bom, porque eles estimulam e também apoiam onde o aluno ele se sente mais confortável. Porque quando fala da língua é isso, não é, Pro? Eu tenho que estar confortável para também conseguir me expressar. E como que você consegue garantir isso para um aluno em sala de aula? Eu tenho que perceber em que nível ele está. Porque não adianta passar um teatro, que é da enseñança média, para um fundamental. Eles vão sentir-se acuados. Sim. E aí aquele que já está totalmente desarrollado, né? Ele vai sair bem. Os outros, muitas vezes, nem vão querer participar. Então, por isso, há que verificar mais ou menos o nível de todos e construir essa base para que todos se sintam parte integrante. Né? Como ele falou, é super necessário isso. Por exemplo, não quero participar de teatro porque tenho medo de falar. Tá, então tu vas a ter este papel que habla pouco. Pode ser assim? Aí a pessoa já quer participar e com isso eu já ganho. E ele também vai ganhar muito com isso, porque ele primeiro, no próximo, ele vai querer falar um pouquinho mais, e depois mais e mais, daqui a pouco ele quer ser o principal. Sim. É todo, É todo um processo, ele vai se sentindo Exato. confortável, ele vai criando espaço e ele vai expandindo e vai subindo degrau por degrau, né? Exato, perfeito. Há que ser assim. E eu creio que isso em qualquer lugar, como ela falou, por exemplo, busca as coisas fora. Há muitos canais de YouTube que começam desde o zero. A pessoa fala, olá, que tal? Tudo bem? Sou Elcio. Sim. E aí vai subindo. E tu ouído, tu mente já vai começando a processar. Então, todo o que tu vier para ajudar neste processo é muito bem-vindo. E você vai tendo algumas estratégias para se sentir mais confortáveis nesse processo aí de conversa. Eu, por exemplo, na hora que tinha que fazer uma gravação inteira em espanhol para convidar os meus clientes, eu parava e parecia que eu ia cantar, gente. Eu fazia assim. Pra soltar a língua, porque de repente você começa a blar. E até essa diferença de como eu falo a palavra tem toda uma. Seguro. Um jogo. Uhum. Ai, que legal, gente. Eu não combinei com vocês isso, mas eu vou jogar o desafio, se vocês toparem. Pra gente finalizar essa primeira parte da nossa conversa, escolha a sua língua. Já sabe, né? E dê um recado pro pessoal de casa na sua língua. Pode ser um recado, pode ser uma frase, pode ser uma menção que você gosta muito.
Quem quiser começar pro Elcio, comece com a sua Não, mensagem. por favor, começar Não, com calma, ele. pensar um pouco, né? É, pra dar um momento de reflexão Isso, aqui, ó. ó. Se você já sabe tudo que você tem que falar, você já tem uma Eu já preparação sei maior. quem falou isso. porque eu não esqueço. Eu tenho certeza. É o nosso alicerce Sim. aqui, ó. Entonces, empiezo yo a hacer que, ¿no? Entonces yo diría que cuando nosotros aprendemos una segunda lengua, una tercera lengua, yo estudié 9 lenguas, ¿no? Yo digo para ustedes así, es un mundo nuevo que está abriendo. Entonces vamos a salir de esa zona de conforto y vamos a descubrir el mundo. Ai, Olha, fala bonita. que coisa linda. E aí? Ai, nossa, não faço a menor ideia do que falar. Eu não tenho essa criatividade. Vou dar um momento. Hum. Vai, pensem. Sem pressão. Siempre. Sem pressão, com Sem pressão. É, a maior pressão de todas. Ai, não sei. Tá, posso falar? Vai. First of all, I would like to say thank you to inviting me to be here with these incredible peoples. And I would like to say to you, don't be shy to talk in English, because if you talk in English more and more and more, you practice this, you're gonna have a perfect talk in English. Thank you. Bye bye to my family. Linda. Passar essa segurança é muito Nossa. importante, né? Año que viene será mía, ¿no? Ya llega en este nivel, qué cosa linda, ¿no? Qué cosa linda. Sim. Tá E bom. aí? Então eu vou falar uma coisa mais curtinha, não vai ser tão elaborado assim. Ok. Thank you very much for inviting me to be here. And I have a tip for everybody who wants to practice your English. It is gossip with your friends and family and talk with people that know English. Because in this way you can practice your English with things you're gonna say in your daily life. So it's easier. Muito obrigada. Perfecto. Parabéns, No, perfecto, parabéns perfecto. por isso. Muchas gracias. Pessoal, muito obrigada por conversarem um pouquinho. Eu queria fazer muito mais perguntas, queria dar muito mais dicas pro pessoal de casa, porque é muito legal ver que vocês chegaram num nível de fluência que nem estão e são crias do Beca, né? Que nem Sim. vocês trouxeram, não teve assim muita dedicação de vocês, muita autonomia no processo de aprendizado, mas teve a mentoria de professores do Beca, né? Para poder chegar nesse desenvolvimento. Então, realmente, que nem o Elcio falou, o mundo não vai ter fronteiras para vocês. Parabéns. Vocês Muito obrigada. Muchas E gracias. agora a gente faz um giro, Sí. porque o que acontece no Fundamental 1 e na educação infantil agora? Sim. Vamos. Acierto, muchas gracias, Muito mi amor. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. E aí, pessoal de casa, agora a gente vai entender que para eu chegar nesse nível que as crianças estão, que as crianças não, né? Que os adolescentes já estão, que o jovem de hoje está, eu tenho gente fazendo isso desde o zero. E para isso, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada mesmo. E aí, B, tudo bem? Tudo. Ah, então tá bom. Tudo bem, Ju? Tudo bem. Tudo bem, Rô? Tudo. Vou deixar vocês se apresentarem, tá bom? E aí a gente inicia o nosso bate-papo sobre tudo que vocês já aprenderam. Meu nome é Bernardo e eu tô aqui no Beca desde o primeiro ano. Ai, que legal. E olha, eu vou contar que eu conheço o Bernardo desde o primeiro ano também. Que delícia. Oi, gente, eu sou a Juliana, eu sou a Teacher Ju, né? Eu tô trabalhando aqui no Colégio Beca desde 2022, mais ou menos, mas eu também já fui aluna, Ai, que legal. então tem muitos e muitos anos que eu tô presente aí no Beca. Que delícia. Bom, meu nome é Roberta, sou a Bem, teacher Rô. Roberta e estou no Beca há 3 anos. E Que legal. curtindo aí a vida de um fundium, né? Muito bom. E aí, pro pessoal que tá em casa, né? O Beca, ele vem desenvolvendo a língua inglesa, então, com as crianças, desde a educação infantil, não é isso, Ju? Sim. Então, ele inicia em que série? Conta pra gente. O inglês começa a partir do G2, Tá. e aí eles têm 3 aulas por semana, e aí é do G2 ao G5. A partir do G3 eles já têm aulas todos os dias, então são 5 aulas na semana, Certo. e é a educação infantil inteira, praticamente. Saiu do berçário, já Uhum. tá com a gente. E aí, no Fundamental 1B, isso segue, certo? Segue, só que em vez de 3 aulas por semana, a gente tem uma aula todos os dias. Certo. E de sexta-feira a gente tem uma aula diferente, que é o English Day.
Ah, vou querer saber mais sobre isso, então. Então, a gente tem aí cronogramas diferentes acontecendo. Ju, quando eu falo de educação infantil, qual é a principal proposta de vocês pensando nessa faixa etária? Porque muitas mães falam assim, inglês. Ah, eu quero que meu filho seja bilíngue. Mas como que eu faço isso? Então, Qual é a proposta no Beca? Então, a nossa proposta é apresentar o inglês para as crianças. Então, é a gente deixar eles o mais confortável possível, né? Então, eles vão ter diariamente, eles já vão entender a diferença da teacher e da pro de sala. A gente vai trazer coisas do cotidiano, então a gente vai falar sobre as cores, sobre as frutas, tudo que eles estão vendo ali na parte pedagógica com a professora titular, eles também vão ver com a gente. E é mais Certo. pra gente trazer esse conforto pra eles mesmo, pra aí quando ingressar no Fundo 1, eles já vão ter desafios, aí já vai ser mesmo o inglês aquela matéria, né? Certo. E aí o infantil é mais pra gente trazer a apresentação. Som da língua. Isso. Certo. a Então a criança apresentação. ela já passa a ter aquele contato, ele vai começando a entender que eu tenho um mundo diferente Sim. do que eu tô vivendo Aham. hoje. Isso mesmo. Pro, quando eu chego no Fundamental 1, então meu aluno ele foi pro primeiro ano, o que muda? Muda muita coisa? Não muda tanto? Eu costumo falar para todos os pais, né, e os próprios alunos também, que no Fundo 1 nós temos agora uma cobrança das 4 habilidades, né? O speaking, o reading, o writing e o listening. Ok. Enquanto no infantil eles vêm com uma forma lúdica, como a Ju falou, Certo. agora no Fundo 1 a gente tem que trazer essas 4 habilidades separadamente, né? Onde nós vamos aplicar em todas as nossas aulas essas 4 habilidades. E fazer isso Certo. acontecer, né? Avaliar o aluno agora nesse momento. Preocupa muito, às vezes, né, dos alunos do primeiro aninho, que não sabe escrever, como que vai aplicar o writing, né? Então, nós trabalhamos aí com algumas habilidades até mais imagéticas, né? Através da imagem e tudo. Mas chega no final do ano, eles estão Show de bola. show de bola. É um top. processo de adaptação e depois flui. E aí, Isso. minha pergunta vai pra você. Você entrou no primeiro ano nesse contato com o inglês. Foi ficando mais difícil? O que foi acontecendo com cada série que você foi passando, Bê? Cada série, o Beca faz que flui. Fluidamente, a gente nem perceba que vai dificultando. Mas agora no quinto ano, a gente consegue perceber que o que a gente aprendia antes não é mais difícil. Entendi. Então vai passando o tempo e aí vai aumentando esse grau de dificuldade, mas o aluno ele já teve as competências adquiridas antes, então ele é desafiado e vai indo assim fluidamente. Exatamente. É interessante que quando eu e a teacher Flávia, né, a teacher Camu, que a gente chama ela de Camu, um apelido dela, nós trabalhamos em conjunto. E nessa quinto ano, a galera do quinto ano principalmente, eu falo, nossa, Camu, eles estão produzindo, sabe? É gratificante ver aquele aluno, por exemplo, eu dei aula para ele no terceiro ano, que agora flui, eles conseguem entender o processo da escrita. Nós aprendemos aquilo ano passado, então vamos colocar em pauta, vamos colocar no nosso desafio, vamos colocar nas nossas produções. É natural, é muito legal. E eu tô há pouco, né? O Beca abriu a oportunidade de eu entrar no Fundo 1, até brinco isso bastante com as pros. É legal como no Fundo 1, os alunos, eles fazem naturalmente o ensino do inglês, assim, eles aprendem e eles não têm vergonha de arriscar, então na sala de aula eles se arriscam mesmo, e isso é muito legal. Se sente confortável de estar nesse novo mundo. E acho que isso faz toda a diferença, né? Quando eu trabalho com a língua inglesa, como se isso fosse pertencente à minha rotina, parece que o mundo ele realmente fica diferente. Se no seu dia a dia, quando aparece alguma coisa em inglês, como que você se sente, Bê? Sente curioso? Sente... Como que fica? Dependendo da coisa, a gente sabe o que tá ali. Com os ensinos de inglês, as músicas mesmo que a gente vem aprendendo nas units, nas páginas, E na aí, escrita. você vai percebendo tudo isso e vai tendo uma compreensão sempre no seu dia a dia. Sim. Teve alguma coisa que, assim, te surpreendeu que você sabia? Tipo, eu tava mexendo... Eu já tive isso. Eu tava mexendo no computador, tava num programa lá diferente, e de repente eu falei, nossa, eu sei que comando que ele tá me pedindo. E ele tava totalmente em inglês. Já aconteceu alguma coisa assim, que você falou assim, nossa, realmente eu sei isso? Nas aulas de educação
da programação digital, né? Que quando a gente começou a usar a plataforma, a gente não sabia mudar de língua pra língua. Então, quando a gente começou a usar, tava tudo em inglês. Ah, é? Tudo em inglês. Tudo em inglês. Daí a Pro tinha que traduzir pra gente. Aham. Daí tinha as vezes que a gente sabia o que ele tava pedindo. Sabia qual comando Aham. tinha que usar. Ai, que legal. A gente tem uma experiência bem parecida. E acho que o inglês é isso. De repente você começa a ter contato com a língua e tudo vai clareando. É que nem quando você não sabia a tradução de uma letra e agora a partir daquele momento, toda vez que você escuta aquela música, você fala: nossa, ele tá contando isso. Pensando no processo de aprendizado das crianças, como que isso é trabalhado por vocês? Como que um mundo bilíngue ele vai sendo introduzido? Como fica a cabeça desse aluno? A gente até conversa, né, Ju, sobre bastante que ajuda a aula pro G5, né, pessoal do infantil. E o infantil, ele já começa a entrar no G5 os phonics, né? E são importantes a aprender, né? Então, vem sempre aquela preocupação. Será que a cabeça vai... Ele tá alfabetizando em português e ele vai confundir em inglês? Não, pelo contrário. Né? Já Certo. tem estudos que confirmam que quando a criança ela é alfabetizada nas duas línguas, né? Mais de 2, 3 línguas, ela tem um sistema cognitivo muito melhor. Então, Certo. assim, só vem a melhorar para ela. Ela não vai confundir, ela vai saber a hora que é do inglês e a hora do português. Isso, Olha só, os que alunos show. os alunos do primeiro ano, pelo contrário, ajuda, Aham. né? Porque a gente não vai chegar e pedir, óbvio, algumas partes da fonética muito complicada para eles, não. Vai perguntar até, às vezes, o início da palavra é muito parecido no inglês e no português. Então, eles vão acabando se reconhecendo. Aí tem algumas palavras que são mais difíceis, né? Óbvio que o começo tá com I e o som é de A, e ele mas aí eu errei. Mas não, calma, faz parte. Faz parte do processo você entender também que você errou, por que que você errou. Com Né? Porque o certeza. I tem som de I para nós na língua portuguesa. No inglês também tem. Mas naquela palavrinha era I. Então, assim, eles vão aprendendo aos poucos. Então, quanto mais o aluno tem o contato com uma segunda língua, aí no segundo ano, com uma terceira, que é o espanhol, né? Isso só ajuda. E Que eu acho legal. que é isso que a Beta falou, né? De eles têm esse contato desde muito cedo, né? Então, pra eles, no primeiro ano, que entrou a fonética, que entrou ali a escrita, eles já estão super acostumados, porque eles já tinham aula todos os dias. Então, e a gente não sai, a gente conversa bastante, a gente sempre tá ali andando, falando a mesma coisa pra eles. Então, eu acho Certo. que é isso que é o que mais ajuda a não confundir a cabecinha deles. É o conforto de saber que eles já sabem o que é o inglês. Só que agora vai ter uma coisa diferente. Não é que vai ser mais Certo. difícil, vai ser só diferente. E Ju, quando eu penso na educação infantil, eu entrando na sua sala de aula, como que funciona essa rotina? Porque ela é diária, né? Então, como que é uma proposta aí de sala de aula? No G2 a gente trabalha com atividades bem lúdicas e sensoriais. Então a gente trabalha muito coordenação motora fina, a gente usa muito massinha. Então a gente vai trabalhar ali cor, então quantidade, tudo bem lúdico. A gente não vai ter um material pedindo alguma coisa do aluno. Certo. A gente traz. Conforme vem aquela curiosidade, eu Isso. vou introduzindo a língua pra A ele. gente gosta muito de usar tinta, massinha, coisa que eles vão ter um trabalho ali de fazer que vai gerar isso deles falarem, deles perguntarem. E aí, Certo. ali a partir do G3, a gente já tem o material, né? Então a gente tem o livro da PS e ele é ótimo para esse desenvolvimento dos alunos na parte de ludicidade. Certo. Então, eles têm um momento de registro, eles têm um momento de assistir um vídeo sobre o que eles estão aprendendo. E aí, em contrapartida com o book, a gente tem a nossa Fun Friday, que é a nossa sexta-feira divertida, que a gente faz atividades diferentes, de ir pro parque com eles, ou quando a gente tá falando sobre frutas no livro, a gente vai fazer uma salada de fruta, vai se juntar no refeitório. Então, a rotina de aula deles é bem maleável, assim. Eles têm momentos de registro dentro de sala, mas a gente também sai da sala, vai para ali os ambientes que a gente tem dentro do colégio. Ai, que legal. E B, como que funciona a partir do momento, então, que eu tô agora no Fundamental 1? É semelhante com o que o da Proju falou? É um pouco semelhante, mas a gente consegue usar mais o nosso livro, os cadernos. Certo. Nas aulas da Teacher Flávia, a gente usa mais o caderno, pega as respostas do livro, Entendi. faz um texto no caderno.
Então ele vai tendo um registro aí mais aprofundado. Eu vou. É isso, Pro. O que que acontece então no momento que eu tô agora no Fundamental 1? Eu pego a gramática e agora eu coloco ali em prática? Né? Ah, pode arrumar minha fala, por favor. Isso. Tô conhecendo esse mundo aí. O material também, né, no fundamental é a PIES ainda. Certo. Nós temos assim, o primeiro e segundo ano, nós temos ainda o ensino de vocabulário, tem a gramática, mas ainda não veio com um papo de gramática para ele, Ah, né? entendi. Entendeu? Que bicho é esse, né? Gramática, né? Então, Certo. vem assim, de uma forma natural, né? A construção de frases curtas. O tal do verbo to be. Isso, sem eles saberem que é verbo to be. Ah, Isso, legal. Agora entendeu? entendi. Certo. Tem muitos alunos até brincam, né, no quinto ano. Mas, teacher, eu não aprendi o verbo to be. Eu pensei, gente, vocês estão vendo o verbo to be desde o primeiro ano, né? Então, Entendi. Então ele é introduzido sem ele é com que eu dê nome aos monstros. Isso. Primeiro e Certo. segundo ano. Terceiro ano eu já dou esse nome, né? Eu já dou o nome de gramática. Certo. Aquele momento que eu tenho que parar com a turma, explicar para eles. É complicado às vezes, porque terceiro ano entender a gramática, né? Mas eu mostro para eles, aí eles vão reconhecendo. Ah, o ano passado a gente usou isso também. O ano passado era Certo. assim. Então, assim, terceiro, quarto e quinto ano aí nós começamos já o uso da Certo. gramática em si, dessas regras, né? As regrinhas. O material, ele facilita muito todo esse processo. Tanto que, aquilo que eu falei, chega no quinto ano, eles conseguem produzir um parágrafo, assim, tranquilamente, utilizando o que eles aprenderam anteriormente. E eles nem percebem que é o que eles já aprenderam. É muito Certo. engraçado isso. Fora isso, no primeiro ano nós utilizamos também bastante processo de ludicidade. Tá. O Beca tem uma proposta tecnológica que é muito legal e eles adoram, né? que quando chegar no funciona? primeiro ano é o Chromebook, né? Aham. Chromebook para eles é assim, toda semana tem que ter Chromebook, Tem que ter né? Então, Agora já vivenciou um pouco, a emoção já vai diminuindo de uma isso. novidade, né? Então eu faço um planejamento onde dentro mesmo do material eu adapto a atividade, por exemplo, chego com vocabulário na primeira semana, daqui uma próxima semana não tem Chromebook, na outra semana tem, e assim, eles vão se divertindo, e é o que eu falo para eles. O mais importante não é você ser o primeiro, você ser o segundo, isso não é importante. O importante é que Verdade. vocês estão aprendendo e brincando. Então, assim, é um momento que eles gostam muito. Então, nós utilizamos algumas plataformas, como o Quizzes, né? Que eu gosto muito do Quizzes. Eles gostam do Kahoot, Quizzes, tudo. Fica divertido, né? o E isso fica aprendizado. divertido. Então, eles começam a ter o contato. Primeiro aninho, isso ajuda muito, porque a leitura de imprensa, por exemplo, né? O teclado, eles vão achar as letrinhas, tudo. Então, nós utilizamos isso. Utilizamos massinha ainda no primeiro ano, no segundo ano, recorte, cola, tudo. Quando chega no quarto ano, eles até falam, ai, teacher, a gente não vai brincar mais de massinha, então a gente traz. E o momento que a gente traz de diversão, né, é o English Day, que nem o B falou. Certo. O English Day, ele acontece toda sexta-feira, no Fundi 1. Assim como a Fun Friday do infantil, a gente não deixa de ter uma aula diferente também no Fundi 1, né? Certo. No Fundi 1, o que acontece? Nós trocamos de turma. Então, as minhas turmas vão ter aula na sexta-feira com a Teacher Flávia. E as turmas da Teacher Flávia vai ter com a Teacher Roberta. Ah, que Então, a gente tem legal. essa troca, até mesmo para eles terem experiência com a Pro, né? Com a Teacher nova e saber como é que funciona. Certo. No começo, alguns alunos até se confundem, mas não, teacher, mas você que vai dar aula. O que tá acontecendo? Mudou Principalmente os do primeiro ano. Os do Aham. segundo, do terceiro já começam a não ver a hora de chegar na sexta-feira. Que vai legal. trocar teacher e eles sabem que E o que acontece? são aulas diferenciadas. Aí é o momento que a gente vai ter massinha, vai ter brincadeira lá fora, né? Eu e a Aham. Camu, a gente procura ter o máximo de ludicidade nesse dia dentro do conteúdo do que eles estão vendo. Que legal. Então a gente direto, né? Toda a equipe de inglês sempre em contato, em conversa, comunicação direta. Ah, o que você fez? Foi legal isso? Sempre uma experiência. Sim. Só que essa aula do English Day faz com que eles vejam um outro professor, Sim. né? Com uma outra dinâmica. E isso é legal. Ele passa a ter uma percepção agora que a língua inglesa ela tá intrínseca em tudo no meu dia a dia. Vou tendo outras vivências diferentes, então às vezes eu falo porque tem aquela curiosidade de um pai que tá de fora, né? Ah, mas agora na sala de inglês ele vai pro parque? Não, ele tá vendo o inglês no momento agora de parque. E aí ele vai enriquecer o seu vocabulário também naquele contexto. E eu vou me divertir, né? Eu vou ver que o inglês não é só
só um novo desafio. Eu também me divirto com essa ali. Falando de diversão, assim, qual é o seu momento de inglês preferido? Quando a teacher Roberta coloca música pra gente, a gente levanta da cadeira, a gente canta, dança. Ah, é? Tem todo esse momento? Me dá detalhes, quero saber. O que acontece? Nas últimas aulas do English Day, a gente cantou, brincou. E a maioria das nossas avaliações são no Chrome, fazendo Kahoot, como a teacher Roberta disse. Entendi. Então, até a ferramenta de avaliação, ela tem várias propostas diferentes. Aham. Como que isso acontece aí nos dois Então, segmentos? falando de desafios, né, Certo. o Beca, eu achei muito interessante isso, né? Não tem a semana avaliativa, que é aquela tensão, uma semana vamos estudar tudo que a gente viu nesse trimestre, né? Não, os desafios que a gente chama, que são provas, né? Mas os desafios são diluídos durante o trimestre. Certo. Muitas vezes os alunos, eu trago uma atividade lúdica, por exemplo, é um desafio. Eles nem sabem que é um desafio. Mas eu tenho, assim, é provado que mais de 80% da sala vai muito bem porque é algo lúdico, é algo descontraído. Sim, e que e da mesma forma você vai ter a percepção do aprendizado daquele aluno. A gente vai ter aquela avaliação contínua, né? A gente vai ter a avaliação normal do dia a dia, além desse momento que a gente sabe, muitas vezes a gente sabe que é uma avaliação, eles não sabem. Muitas vezes eu falo no final, pessoal, vocês acabaram de fazer um desafio. É um desafio, teacher? Entendeu? E eu fui bem, vocês foram bem. Todos foram bem. Olha só. É muito legal isso. A questão dos desafios. De ser diluídos e sem muita pressão. Tanto que quando nós mandamos um desafio avisado, né? Que tem aquele, dia tal vai ter um desafio, eles vêm mais tensos para a sala de aula. Sim, tem sabe? uma pressão, tem. E a ideia não é assim, né? A ideia é a gente fazer essa avaliação do dia a dia, né? Aquela avaliação do aluno, porque um dia ele tá de um jeito, no outro dia ele tá de outro, no outro dia ele vai estar no mesmo dia que ele estava no anterior. Exato. E nós somos todos seres humanos, né? Exato. Então, isso é muito importante. Com certeza. Acho que faz toda a diferença para o aluno eu começar a lidar com esse período avaliativo sem eu ter uma pressão, e sim uma segurança do que eu vou estar entregando, né? É o que acontece aqui no Fundi 1, né? Quando os alunos vêm do infantil para o Fundi 1, a primeira preocupação da maioria dos pais, eu sou mãe também, eu sei como é que é. Como é que foi a primeira prova? Como é que foi? Ele foi bem? Sim. Foi, calma, vamos aos poucos, né? Se você pudesse dar uma dica aí pro pessoal de casa, B, o que você falaria para eles de como se preparar para uma avaliação de inglês? Na avaliação de inglês, a gente sabe que a gente não vai ter aquela coisa de prova, meu Deus, quantas páginas. Uma página frente e verso, com imagens. Mas exercícios da gente circular, escrever, pensar um pouquinho mais. E a minha dica é, não se preocupa. Certo. Na hora você vai ter a teacher pra te ajudar, só que você não vai poder pedir a resposta pra ela e ela te dá. Você vai poder perguntar, tipo, teacher, eu esqueci, eu não consegui estudar essa parte, como que se escreve? Ela responde numa boa. Sim, ela vai te dar orientação para que você consiga e compreender aquela questão e expressar ali o seu conhecimento, porque às vezes é algo que eles têm uma dúvida e a Pro consegue orientar sobre a sua compreensão. É isso, teacher? Sobre o que o B falou, muitas vezes eles... Agora, com o PS, né, a gente tem um projeto que é o Spelling Bee. Certo. Né? Então, eu venho trabalhando com o Spelling Bee desde o primeiro ano. Mas lá no terceiro ano eu começo a falar para eles, tem o Spelling Bee lá no quinto ano, então vamos lá, vamos soletrar. A gente soletra, faz o spelling, né? O spelling de tudo, do vocabulário. E agora, entrando nessa situação que o B falou, como a gente está nesse processo já no segundo ano, muitas vezes agora a gente fala, a gente soletra a palavra em inglês e eles... Agora foi, entendi. Porque a gente já vem num processo, né? Para preparar eles lá pro quinto ano, que é o famoso Spelling Bee. Né, que legal. Sim. E aí, me conta, tenho já 2 perguntas preparadas para você, mas eu vou com calma. A minha próxima pergunta é, como que você se prepara para essa prova? Eu entendi que no momento ali você tem uma segurança, você se sente confortável, mas tem uma preparação antes? Tem.
Como que acontece? No integral, a gente estuda. Inclusive, a nossa professora do integral, a nossa professora Júlia, ela Uhum. sabe inglês, então ela ajuda a gente. Entendi. E aí você tem, então, uma rotina de estudo acontecendo no integral. Sim, Estuda na véspera da prova? sim. Eu estudo, só que eu tento estudar um pouquinho menos, pra eu conseguir ter mais energia, assim, Entendi. no dia Então seguinte. você vai estudando antes, vai tendo uma sequência, e na véspera da prova é o momento que você aprofunda um pouco, mas sem aquela pressão também. Sim. Gostei, tem uma preparação. E como que você estuda? É momento de exercício? É momento. Como que a Proju faz, por exemplo? A gente fala, a gente faz diálogo, a gente escreve. Ah, entendi. Então vai trabalhando todas essas habilidades habilidades. também. Ah, legal, gostei. A minha próxima pergunta é: me conta o que acontece nesse Spelling Bee? O que foi o Spelling Bee desse ano? Eu não consegui participar por causa que aconteceu alguma coisa que eu tava doente. Ah, entendi. Eu ouvi pelo celular. Ô, Mas judiação. o Spelling Bee é basicamente um campeonato de soletração em inglês. Certo. Que do quinto A, do quinto B e do quinto C. Que é as turmas do quinto ano que a gente tem esse ano. Aham. A gente vai na frente, pega o microfone e alguém sorteia uma palavra. Certo. A gente ouve a palavra, a gente pode fazer 3 perguntas. Se Ah. a pessoa pode repetir a palavra, qual o significado dela e qual que é a outra mesmo? Exemplo. É, um Isso. exemplo. Ai, que legal. E mesmo você de casa, conseguiu acompanhar um pouco do que estava acontecendo? Consegui. Foi muita emoção? Foi. Muita. Esse ano foi sensacional. Por quê? O que mudou, Pro? O que mudou é que a gente teve mais visibilidade, né? O primeiro ano foi toda uma experiência. Certo. Né? O primeiro ano também, nós tivemos a equipe do quinto ano A, do quinto ano B, Uhum. que eles também se prepararam, tudo, mas assim, era primeiro ano, né? Não sabia como é que funcionava. Tava conhecendo aquele Nisso, mundo. eu já estava com os quartos anos ali fomentando pro quinto ano. E é isso que aconteceu. Aconteceu esse ano que nós tivemos um número muito grande de alunos que quiseram participar, né? Ai, que Porque é legal. opcional, não é obrigatório, né? Então a gente teve a primeira fase que foi os melhores do quinto A, os melhores do quinto B, os melhores do quinto C. Certo. Ficaram, e assim, foram horas É. de spelling, né? Chegou uma Nossa, hora uma que maratona, é então. que eu e a Camu falou assim, pronto. A gente pensou que ia só ter a 13ª. Vamos pegar outras. Aí a gente pegava ali. E a final, né, que foi o evento que nós fizemos lá na praça, na praça não, desculpa, na quadra. Aham. Chamamos todos os quartos anos para assistir novamente. Nós fizemos isso ano passado Certo. e foi uma loucura, né? Foi, acho Tem que aquela deu uma hora e torcida meia da turma quase. também pro desenvolvimento É, do outro, né? do Vendo aquela outro. entrega. E Que eu tenho um legal. aluno no quarto ano hoje que falou assim, depois do espelho me, teacher, posso levar o livro para casa? Falei, por que você quer levar o livro para casa? Não, primeiro foi o dicionário, minto. Posso levar o dicionário para casa? Eu falei assim, por que você quer dicionário? Mas a gente não vai fazer nenhuma. Aí ele, não, porque eu tenho que estudar as palavras, né? Eu falei, Olha não, só. mas não precisa do dicionário. Usa o seu próprio book mesmo. Presta Aham. atenção nas atividades, porque é o vocabulário que tem nos nossos books do Fundium. Sim. Então, aí ele tá levando todo dia. Agora, porque ele falou assim, o ano que vem eu vou ganhar o Spelling Bee. Eu falei assim, isso Vai. aí, e Olha tá que certo. show. Vocês vão Né? trazendo momentos diferentes para esses alunos para que ele realmente se encante pela língua inglesa. E é um pouco do que o Elcio estava falando. Você tem que vivenciar, você tem que aproximar aquele conteúdo de algo que você gosta, que você se diverte, para que realmente tenha um aprendizado efetivo, né? Com certeza. E quando eu falo de um infantil, Ju, eu não tenho um processo avaliativo no infantil, mas como que eu mensuro essa aprendizagem dele? A gente faz as sondagens, né? E no fim de cada unidade nossa, a gente tem uma review, que é como se fosse um desafiozinho sobre tudo que eles viram na unidade. Certo? E aí a gente faz com os alunos, trabalhando também as 4 habilidades mais adaptadas para eles, né? Então a Sim. gente trabalha muito speaking e listening. Então eles repetem muito, a gente pede para eles falarem as palavras. Então quando tá com a teacher, eles sabem que tem certas coisas que a teacher não entende se eles falarem em português. Ai, que Então é legal. aquilo de forçar eles a lembrarem, não é, como que fala. Então eles sempre, diariamente, estão repetindo as palavras pra gente, usando o listening e o speaking. Aí a questão do writing e do reading, a gente faz uma jética. Certo. Então ela é a base da nossa sondagem. O que a gente tá vendo na review do book
E também as atividades que a gente dá de folhinha, ou uma atividade que a gente vai fazer na lousa, a gente chama os alunos para contarem até uma certa quantia de número, Certo. ou falar algumas cores. As então, estações também. Ah, eu isso. uma vez estava monitorando uma aula sua. Olha, me falta palavra, porque a hora que ela traz a ludicidade, a hora que vem aquele personagem, a hora que vem o flashcards para esse aluno entender e estar próximo do conteúdo, é tão gracinha isso no É lindo infantil. demais. E eles realmente entregam. A gente tem. Aham. A Eli tava comentando comigo que a filhinha dela agora, com 3 aninhos, o bom dia dela tem que ser em inglês. Aí você imagina, né? Olha a proximidade da língua que ele já tá tendo, né? Os pais trazem muito isso pra gente, de... Uhum. Ah, não, a gente veio no carro, ele veio falando que tá Sunny. Falei, mas sabe o que é isso? Não, é Sunny, mamãe, é Sunny. Então, é uma coisa que eles levam pra casa também. Então, Sim. questão de cor, brinquedo. Uhum. O livro traz coisas do cotidiano deles. Então, eles estão vendo coisas que eles já sabem o que é. Então, eles têm essa curiosidade de mostrar pro pai e pra mãe que eles sabem uma coisa nova. Uhum. Então, é até o que a gente pede a parceria da família, né? Ó, incentiva, deixa ele te ensinar, né? Deixa ele mostrar pra você que ele sabe uma coisa que talvez você não saiba. Então, é super certeza. legal. E aí, as famílias sempre trazem pra gente que Ai. tá dando certo. Ai, é muito show ver esse resultado, né? Porque muitas vezes a gente se prende a uma questão assim, às vezes até cultural. E aí acha que a criança ela precisa ter essa imersão 100% ou vivenciar dentro de uma escola bilíngue. Mas tudo é como o aprendizado é transmitido para ela. Então, se eu conseguir realmente gerar significado, eu vou obter um sucesso. Ele vai ter esse domínio da língua. É o que a gente vê com as nossas meninas aí. Um exemplo do que aconteceu no ensino médio. E que hoje eu tenho essa vivência no multisseriado. Vocês duas são pros do multisseriado Sim. também. Então vocês já conseguem preparar o meu aluno que tá lá no Fund 1, porque ele vai vai encarar no Fund 2. Sim. Muda muito esse desafio? Eu acho que muda a questão de, por exemplo, o multisseriado. Eles vão estar com outras turmas, eles não estão com a turma, com os amigos. Uhum. Então, não é a sala deles, não. Eles estão ali com pessoas diferentes, turmas que às vezes eles não têm contato, professoras que eles não têm contato também. Uhum. Então, é muito legal, porque eu nunca dei aula pra eles, sem ser no multisseriado. A Roberta também não. Então, é aquilo da gente entrar, então é uma pessoa nova que vai me ensinar de um jeito novo. Uhum. Acaba que muda, é um pouquinho do que eles têm no English Day, só que mais ampliado, né? É. Porque eles vão estar ali misturados em 3 turmas diferentes. São 2 aulas, né, Uhum. por semana, onde nós temos os alunos dos mesmos níveis, né? Então, é o que eu converso muito com o meu nível. Falo assim, Uhum. pessoal, agora é a hora de vocês arriscarem, né? Eu tento passar isso do fundinho para eles, porque Sim. agora ninguém vai ficar comparando se um tá falando melhor que o outro, Sim. vocês estão no mesmo nível. É isso que é legal do projeto. O projeto é muito legal por conta disso. Então eu tenho, por exemplo, de manhã eu tenho 7º, 8º e 9º no mesmo nível, e à tarde eu tenho 7º, 8º no mesmo nível. Então eles se sentem mais à vontade ao perguntar, Sim. eles se sentem mais à vontade ao apresentar, né? Então eles não julgam um outro. Uhum. Pelo menos é o que eu vi nas minhas turmas, né? Eu não vejo isso, julgamento, Sim. né? Porque a gente tá no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo nível. Então, Sim. ninguém é melhor que ninguém aqui, todo mundo tá aprendendo igual. Uhum. Então, ter essa ferramenta no Fund 2, eu dei muito tempo, eu dei 15 anos de aula no Fund 2 e médio. Uhum. E ter essa ferramenta de nivelamento, colocar todos na sala de aula e ter essa oportunidade de ter essas 2 aulas por semana, porque são poucas as escolas que têm inglês todos os dias. Sim. E ainda mais essas 2 aulas de nivelamento. Então, é só para crescer, Com né? certeza. Só para melhorar. E aquilo que a Ju falou, eles não conhecem a gente, vão ser Aham. professores diferentes, né? Eles têm aula com a teacher Katia Arcas. Então, esse ano eles conheceram a Ju, conheceram a Roberta e conheceram a Flávia. E viram que existe um outro olhar do inglês, Com certeza. né? E que é possível, sim, eles aprenderem e continuar caminhando nas aulas da própria Kátia. A Kátia ajuda muito a gente Uhum. nisso. Ela ajuda com a gente falando o que ela tá passando na sala. Então, a gente dá aquele feedback para ela. Toda quinta-feira a gente tem um feedback imenso, falando sobre cada aluno, Certo. né? Porque eles saíram da zona de conforto deles, Sim. né? De sair do grupinho deles e ir para outra
turma. Com certeza. Vou ter que dividir a mesma sala com um aluno do 7º, um aluno do 9º fala. Eu tenho toda uma adaptação, eu tenho um desafio novo. Isso. E tem esse olhar individualizado, né? Que graças a Deus eu acho que faz parte do Beca, né? Isso tá desde a coordenação, a professora, aos colegas que respeitam a individualidade de cada um. E aí vai a minha pergunta para você. Tá ansioso pro sexto ano? Tô. O que você acha que vai acontecer? O que você espera de um sexto ano? Já que eu tenho amigos do sexto ano, no sexto ano, eles falam bastante da Katia Arcas, como ela faz as provas, Certo. do jeito que ela ensina. Tá com medo? Tô com uma expectativa mais ou menos, assim. Certo. Gosto, porque às vezes, acho que pai e mãe têm mais medo do que vocês, sabia? Porque aqui a gente vê que tem uma expectativa, né? Sim. Mas não medo do que vem pela frente, é isso mesmo? É. Bora viver sexto ano. Sim. O que te deixa mais empolgado quando você pensa no sexto ano? Pode ser sincero, não precisa falar inglês, não. Seja 100% sincero. Ah, não sei, os novos professores, assim, que a gente nunca teve contato. Ai, que legal. Ai, tem muito professor. Tem muito professor e é muito legal. Você viu os outros podcasts? Deu um spoiler aí do que vem pela frente. Gente, é muito gostoso e a gente pode ficar horas conversando sobre esse assunto. E falando de língua inglesa, a gente fala de romper horizontes, a gente fala de tudo ao mesmo tempo, não é, gente? Os meus bastidores, o meu ponto aqui, ó, pessoal de Soprou casa. alguma coisa? Soprou uma coisa, porque não podia. Nossa, é verdade. É que a gente olha, Ju, essa parceria, você como pro. Mas você como igual a mim, a gente não é só pro, né? Não. A gente teve toda uma trajetória. Sim. Conta pra mim. Conta. Como que a Ju chegou nesse ponto? Porque, gente, é um orgulho Beca, né? Então, são muitos anos, né? Eu entrei no Beca no 4º ano. A minha mãe é professora do colégio há muitos anos. E aí, no 4º ano, eu entrei no colégio. Entrei, me formei, fiz 9º, 3º ano. E foi onde eu tive meu primeiro contato com o inglês. Eu nunca tinha tido contato com a língua antes. E aí, quando eu entrei, foi uma coisa nova, uma coisa divertida, que eu não sabia muito o que era, mas eu já comecei a me interessar. E aí, ali, a partir do Fundo 2, eu sou suspeita pra falar da Katia Arcas, ela foi minha professora. Então, foi quando eu comecei a abrir, assim, abriu meus olhos, assim, pra uma coisa nova e que eu não sabia que eu ia criar uma paixão tão grande, assim. E é o que o B falou das crianças do sexto, né? O que eles falam da Katia, né? A questão das avaliações serem diferentes e dela sempre trazer um jogo novo e uma coisa nova. E aí, até nos jogos internos, a gente tinha um momento do inglês. Então, era super legal, porque tava super inserido nesse momento, né? Então, quando eu tava no 3º ano, a gente tinha um projeto de fazer o TCC. E aí, eu tava meio perdida, assim. Sempre tava no fundo, assim, da minha mente a questão de pedagogia, de dar aula. E por conta da minha mãe, né? Eu tenho um grande exemplo dentro de casa. Sim. E aí, eu sempre fiquei com isso na cabeça, mas aí eu não sabia muito pra onde eu ia. Aí conversei com a Kátia, conversei muito com o Elcio também. E aí foi quando surgiu, né, o meu grande interesse em ir para a área da pedagogia, mas com o inglês, que, né, foi a minha grande paixão. Eu sempre gostei muito e aí eu falei, por que não, né, unir essas duas coisas e estar, né, na frente de uma sala de aula. E aí foi, quando eu entrei na faculdade, foi o ano de pandemia, então eu fiz uma faculdade durante esse período de pandemia, EAD. E tem uma dificuldade, né? Tem super um desafio diferente, muito maior. sim. É totalmente outra coisa, né? Porque a gente não tinha, mesmo com tecnologia, com a gente fazendo coisas em iPad, Chrome, não é a mesma coisa, né? Do que você fazer tudo, né? Sim. Naquele momento, EAD. Mas aí fui fazendo, e meu irmão estuda no Beca, minha mãe trabalha no Beca há muitos anos, então nunca estive distante do Beca, né? Foi minha casa durante muito tempo, eu só saí naquele momento, e aí logo depois voltei também. E aí foi minha primeira oportunidade como professora. E aí eu tô aqui desde então, em 2022. A gente fez uma entrevista juntas. E aí eu entrei e tô aqui. Gente, é uma delícia, porque ver toda a sua trajetória, como o inglês ele se tornou significativo ao ponto de ser a sua carreira. Sim. Você imagina, Bernardo? É uma coisa, tipo assim, incrível, né? Porque ela passou
todo esse tempo no Tudo Beca. isso. E agora é professora do Beca. Sim. É um orgulho mesmo, Ju, e ver o seu desenvolvimento em sala de aula, o que você vem agregando para os alunos é de brilhar os olhos. Eu falo por mim, que era sua coordenadora no passado, mas falo pelo depoimento das famílias, tenho certeza que algumas estão olhando. Vocês são professoras extraordinárias e parabéns aí pelo papel de vocês. E parabéns pela dedicação como aluno, porque eu tenho certeza que você só tá no começo de uma trajetória ali, ó, vai ser brilhante. E pra gente encerrar, vamos fazer igual eu fiz com o pessoal? Deixa uma frase, um conselho, uma dica pra quem tá em casa, na língua de vocês. Ai, meu Deus do céu. Que Pode difícil. ser uma frase que eu gosto muito. Não precisa ser mirabolante. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Momento assim, ó, É um gente. momento de Gente, eu tensão. jogo essas bombas aqui na mesa e não é nada combinado. Mas vamos lá. Eles aceitaram o desafio. Tã. Olha aquele momento de silêncio. Vai. Conta, me dá uma dica. Eu acho que tudo na vida a gente tem que viver com muito amor, né? Sim. So, live your life with love. Yes. Ah, Always. ai, que lindo. Eu pensei numa coisa parecida, né? Mas eu acho que é open your eyes and live, né? Eu acho que a gente Yes, tem que always. abrir os nossos olhos, né? Olhar sempre em volta, olhar sempre o próximo. O Tá sempre inglês, junto, né? E viver. o inglês Viver. é isso. A gente tem que viver com Eu- muito amor, sim. Eu acho que toda língua, né? Quando você é amante de uma língua, Uhum. né? Português, inglês, alemão, qualquer uma, faz parte da cultura. E você viver a cultura, viver a sua vida, viver a sua essência é maravilhoso. Então, é isso. Que lindo. O Dia das Mães e dos Pais e a formatura, que eu tô no 5º e a gente vai fazer formatura, também ajuda no... A gente aprendeu o inglês, por causa que a gente tem a parte em inglês, em português. Ai, que lindo. E agora que a gente tá terminando a formatura, a gente tá repetindo o que a Teacher Ju falou, que ela faz com os pequenininhos, repetindo palavras uma por uma, Ai, pra que gente lindo. conseguir saber qual palavra é, pra gente tentar não errar no dia. Ah, que legal. Então tem todo um suporte, um apoio por trás para que vocês se sintam seguros. Quero que você fale uma mensagem para o pessoal que está em casa, mas da forma que você se sentir mais confortável. E se quiser um apoio aqui, a gente faz essa montagem também. Meu pai ajudou muito quando eu comecei a estudar no Beca, com espanhol e inglês. Porque ele trabalha viajando e ele fala essas línguas, essas 2 línguas que são internacionais fundamentais. Ai, que lindo! Então, acho que se a gente puder dar uma dica pro pessoal de casa, é realmente ter pessoas ao seu lado te apoiando nesse aprendizado. Faz toda a Sim, diferença, Com né? certeza, muito. Ter um exemplo em casa que nem o seu pai. Sim. Aquele momento, beijo, pai. Beijo, pai! Beijo, mãe! Também! Ah, muito bom. Gente, muito obrigada por esse bate-papo com vocês. Obrigada por aceitarem o desafio. Obrigada por passarem um pouquinho do que acontece no Beca. E aí a gente fica para os próximos episódios com muito mais conteúdo. E aí, ó, interage no chat. Olha, eu sempre esqueço, lembro no final do podcast, vou apanhar da nossa diretora. Curte, compartilha, comenta. E aí a gente vai conversando, deem dicas sobre o que vocês querem escutar aqui no nosso podcast e o que querem saber do Colégio Beca. E depois de falar de tanto ensino e de tanta qualidade, faz jus a nossa frase, né? Qualidade no presente, sucesso no futuro.